Próximo tópico: os mecanismos de socialização na escola. De uma perspectiva idealista, habitualmente hegemônica na análise pedagógica do ensino, geralmente se descreveu a escola e suas funções sociais. O processo de socialização das gerações jovens como um processo de inculcação e doutrinamento ideológico. Dentro dessa interpretação idealista, a escola cumpre a função de impor a ideologia dominante na comunidade social mediante um processo mais ou menos aberto e explícito de transmissão de ideias e comunicação de mensagens, seleção e organização de conteúdos de aprendizagem. Dessa forma, os alunos, alunas, assimilando os conteúdos explícitos no currículo e interiorizando as mensagens nos processos de comunicação que se ativam na aula, vão configurando um corpo de ideias e representações subjetivas, conforme as exigências do status quo, a aceitação da ordem real como inevitável, natural e conveniente. No entanto, o processo de socialização da escola, apesar da importância do doutrinamento ideológico e da inculcação de representações particulares e ideias dominantes, foi e é, sobretudo nas sociedades com fórmulas políticas de representação democrática, muito mais sutil, sinuoso e subterrâneo. Isso ocorre para fazer frente às contradições crescentes entre seus objetivos políticos sociais e os estritamente econômicos. Como afirma Fernandes Erguita, 1990, desde o funcionalismo de Durkheim ao estruturalismo de Althusser, passando pelas análises realizadas por Foucault ou a teoria da correspondência de Bowles e Gintz, apesar de suas diferentes concepções, todos eles consideraram que, abre aspas, a escola é uma trama de relações sociais materiais que organizam a experiência cotidiana e pessoal do aluno, com a mesma força ou mais que as relações de produção podem organizar as do operário na oficina ou as do pequeno produtor no mercado. Por que então continuar olhando o espaço escolar como se ele não houvesse outra coisa em que se fixar além das ideias que se transmitem? Fecha aspas. Fernandes Erguita, 1990, página 152. A atenção exclusiva à transmissão de conteúdos e ao intercâmbio de ideias supôs um corte na concepção e no trabalho pedagógico induzido pela primazia da filosofia idealista e da psicologia cognitiva como bases prioritárias da teoria e da prática pedagógica. A influência crescente da sociologia da educação e da psicologia social no terreno pedagógico provocou a ampliação do foco de análise, de modo que se compreenda que os processos de socialização que ocorrem na escola acontecem também e preferencialmente como consequências das práticas sociais, das relações sociais que se estabelecem e se desenvolvem em tal grupo, em tal cenário institucional. Os alunos, alunas, aprendem e assimilam teorias, disposições e condutas, não apenas como consequência da transmissão e intercâmbio de ideias e conhecimentos explícitos no currículo oficial, mas também e principalmente como consequência das interações sociais de todo tipo que ocorrem na escola ou na aula. Além disso, normalmente, o conteúdo oficial do currículo, imposto desde fora para a aprendizagem dos alunos, alunas, como veremos depois com mais profundidade, não cala nem estimula os interesses e preocupações vitais da criança e do adolescente. Converte-se assim numa aprendizagem acadêmica para passar nos exames e esquecer depois, enquanto que a aprendizagem dos mecanismos, estratégias, normas e valores de interação social, que requer o êxito na complexa vida acadêmica e pessoal do grupo da aula e do colégio, configura paulatinamente representações e pautas de conduta que estendem seu valor e utilidade além do campo da escola. Esta vai induzindo, assim, uma forma de ser, pensar e agir, tanto mais válida e sutil, quanto mais intenso seja o isomorfismo
ou semelhança entre a vida social da aula e as relações sociais no mundo do trabalho ou na vida pública. Assim, para compreender a extensão, a complexidade e a especificidade dos mecanismos de socialização na escola, se requer uma análise exaustiva das fontes e fatores explícitos ou latentes, acadêmicos ou sociais, que exercem influência relevante na configuração do pensamento e ação dos estudantes. De pouco ou nada serve restringir o estudo aos efeitos explícitos dos conteúdos, também explícitos do currículo oficial. O que o aluno aprende e assimila, mais ou menos consciente, e que condiciona seu pensamento e sua conduta a médio e longo prazo, se encontra além e aquém dos conteúdos explícitos nesse currículo. Acompanhando a interessante análise do modelo ecológico de Dowling, 1977, Pérez Gomes, 1983, que se desenvolverá mais amplamente no capítulo dedicado ao ensino. É importante indicar que os mecanismos de socialização na escola se encontram no tipo de estrutura de tarefas acadêmicas, que se trabalha na aula e na forma que adquire a estrutura de relações sociais da escola e da aula. Convém não esquecer que ambos os componentes da vida da aula e da escola encontram-se mutuamente interrelacionados, de modo que uma forma de conceber a atividade acadêmica requer uma estrutura de relações sociais compatíveis e convergentes. De modo inverso, uma forma de organizar as relações e a participação dos indivíduos e dos grupos exige e favorece uns e não outros modos de conceber e trabalhar as tarefas acadêmicas. De modo inverso, uma forma de organizar as relações sociais e a participação dos indivíduos e dos grupos exige e favorece uns e não outros modos de conceber e trabalhar as tarefas acadêmicas. Nesse sentido, não querendo ser exaustivo, já que será objeto de análise ao longo dos próximos capítulos, pode-se afirmar que alguns aspectos do desenvolvimento do currículo que indicamos a seguir são especialmente relevantes para entender os mecanismos de socialização que a escola utiliza. Número 1. A seleção e a organização dos conteúdos do currículo. Concretamente, o que se escolhe e o que se omite da cultura pública, da comunidade e quem tem o poder de selecionar ou intervir em sua modificação. 2. O modo e o sentido da organização das tarefas acadêmicas, bem como o grau de participação dos alunos, alunas na configuração das formas de trabalho. 3. A organização do espaço e do tempo da aula e na escola, a flexibilidade ou rigidez do cenário, do programa e da sequência de atividades. 4. As formas e estratégias de valorização da atividade dos alunos e alunas, os critérios de valorização, assim como a utilização diagnóstica ou classificatória dos resultados e a própria participação dos interessados no processo de avaliação. 5. Os mecanismos de distribuição de recompensas, como recursos de motivação extrínseca, e a forma e grau de provocar a competitividade ou a colaboração. 6. Os modos de organizar a participação dos alunos, alunas, na formulação, no estabelecimento e no controle das formas e normas de convivência e interação. 7. O clima de relações sociais presidido pela ideologia do individualismo e da competitividade, ou da colaboração e solidariedade. Enfim, a análise deve abarcar os fatores que determinam o grau de participação e domínio dos próprios alunos, alunas, sobre o processo de trabalho e os modos de convivência, de maneira que se possa chegar a compreender o grau de alienação ou autonomia dos estudantes, quando a seus próprios processos de produção e intercâmbio no âmbito escolar. Somente assim se poderá entender os conhecimentos, as capacidades, as disposições e as pautas de condutas que os estudantes desenvolvem como recursos mais adequados para resolver com relativo êxito os problemas que a interação e o intercâmbio real e simbólico colocam no cenário de relações sociais, as quais constituem o grupo da aula e a estrutura social da escola.